Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou ouvinte assídua desse teu canal no YouTube. Olha, eu vou te dar uma ideia da minha atenção para com o seu canal. Já ouvi todas as histórias aqui. Vibro quando você publica as novas e corro para ouvi-las. Tem uma história sua que eu já ouvi umas 5 vezes, para você ter uma ideia do quanto eu gosto. Eu nem vou dizer qual é a história, porque eu vou acabar me entregando, porque ela tem muito a ver comigo, essa história. Mas hoje eu resolvi te escrever para contar uma história minha. Meu nome é Silene, eu moro num lugar que eu prefiro não revelar agora, e eu tenho um vizinho que ele trabalha num lugar diferente. Esse meu vizinho, ele trabalhava como coveiro de um cemitério e depois ele passou para a parte administrativa do mesmo cemitério. E foi ele, o João, que me contou essa história. Ele que trabalha num cemitério. Ele me contou um fato, Paulinho, que me deixou impressionada. E eu vou ter todos os cuidados para contar essa história. Eu até chamei o João aqui em casa para que ele estivesse comigo enquanto eu te escrevesse, para que eu não esquecesse nenhum detalhe. Falei, não, o Paulinho faz questão de contar as histórias lá no canal dele, nos detalhes. João, por favor, eu quero contar a tua história para ele. Vem aqui em casa. E o João veio. De acordo com o João, ele me contou a seguinte história. Silene, eu fazia o sepultamento. Eu era o coveiro do cemitério. Então eu trabalhava desde a preparação da cova até a finalização, a ornamentação da lápide. Eu fazia de tudo. Tanto é que hoje eu trabalho gerenciando todo o cemitério. Sabe, Silene, parece que não, mas é um trabalho que exige bastante arte e coragem, porque você tem que enfrentar ali as dores, especialmente dos presentes no sepultamento. Eu já vi muita história triste, muita história. Nós que trabalhamos dentro de um cemitério, na função que eu trabalhava, preparando desde a cova, o sepultamento, até depois a preparação da lápide, do túmulo. Nossa, a gente acabava se inteirando a respeito das histórias e tinha que manter um certo distanciamento, um pouco de treinamento da vida de um médico. Então, esse fato se deu assim. Eu tinha preparado uma cova e naquela cova ia ser enterrada uma garota de apenas 12 anos de idade. Já começa a ser triste daí, né, Silene? Quando morria alguém jovem, graças a Deus era raro morrer, especialmente criança, sabe? Era raro, mas
quando morria assim alguém jovem, nossa, o coração da gente já era tocado de uma maneira diferente. E eu preparei a cova de um jeito que eu não pude aprofundá-la muito. Então eu fiz a cova, já sabendo que seria ali sepultada a menina de 12 anos. Como eu já estava acumulando funções no cemitério, eu acabei sendo chamado para fazer um outro serviço e eu pedi para um outro coveiro, subordinado a mim, que afundasse um pouco mais a cova. No entanto, esse coveiro acabou envolvido com outros afazeres lá e a verdade foi o seguinte, a cova ficou um tanto ou quanto rasa, sabe? Esse coveiro outro, ele depois disse que além de ter tido um outro compromisso, ele teria ficado indisposto. Na verdade, ele bebia um pouco, sabe, Silene? E bebia um pouco além da conta. E na verdade, ele foi mal de bebida. Foi por isso que eu cresci no cemitério, porque eu nunca misturei o trabalho com bebida nenhuma. Então, quando chegou a tarde, na hora do sepultamento, a tarde estava quente. Você sabe que aqui na nossa cidade, Silene, as tardes são quentes e muito ensolaradas, mas aquela em especial, nossa, estava muito quente e ensolarada. Era uma tarde de dezembro. Os preparativos para o sepultamento já estavam bastante adiantados. A gente só estava esperando porque naquela época ainda não tinha o velório no cemitério. Os corpos eram velados em casa e depois é que eles vinham no enterro para o cemitério. Então, quando eu cheguei, o enterro da menina estava previsto para acontecer 5 horas da tarde. Quando eu cheguei, faltavam 15 minutos para 5 da tarde do outro compromisso, que eu fui ver a cova estava do jeito que eu tinha deixado. Eu fiquei louco da vida. Fui chamar a atenção do outro coveiro, mas eu vi que ele estava passando mal. Ele bebia muito. Ainda mais com aquele calorão daquele dia. Nossa, ele estava mal mesmo. Não dava mais tempo. O que eu ia fazer? Era deixar a cova daquele jeito. Estava rasa a cova. Então eu fiquei ali, sabe, sentado numa sombra, esperando, na verdade, o momento de chegar aquele corpo. E começou a chegar gente no cemitério até antes. Na minha preocupação, na época eu fumava, até para me acalmar um pouco, diante do trabalho que eu estava vendo que estava ficando mal feito, eu acendi um cigarro e fiquei ali, naquela sombra, fumando um cigarro, esperando que acontecesse o sepultamento. Até que vejo o movimento. Nossa, quanta gente veio naquele enterro. Tadinha da menina, tinha 12 anos, Silene. 12 anos. Veio uma multidão acompanhando o féretro. Muita gente acompanhando o féretro. O caixão veio se aproximando do lugar onde eu estava. Eu tinha pedido a uma pessoa que orientasse a pessoa responsável pela condução do caixão o lugar onde estava destinado ao sepultamento. Até que chegou na sombra onde eu estava. Obviamente que a essas alturas eu já tinha me livrado do meu cigarro e estava aguardando, com todo respeito, o caixão com a menina. Ali, eles quiseram prestar uma última homenagem. Foi muito difícil, porque essa última homenagem, nossa, você não imagina o buraco que se abre no coração da gente. Mesmo a gente sendo apenas um coveiro, trabalhando no cemitério, tendo o hábito de fazer aquele trabalho no dia a dia, a gente sofre. E eu sofri bastante. Foi quando eles começaram a fazer as orações, sofriam muito, choravam muito. Tem aquele momento que você abre o caixão para as últimas despedidas, as lágrimas são mais sentidas. Foi exatamente nessa hora que o outro colega meu, aquele que não concluiu a obra da cova, que deixou ela um tanto ou quanto rasa, ele se aproximou, havia passado o mal-estar dele e ele veio para ajudar. O caixão foi fechado e começou
a ser baixado na cova. O meu colega, o coveiro beberrão, jogou algumas pás de terra sobre o caixão, nivelou o montante do solo e se preparava. Porque o caixão, quando ele desce à sepultura, ele tem que ficar numa posição reta, o mais reto possível. Então a gente dá uma ajeitadinha com aquele pouco de terra. E ele preparou e fez isso. E já se preparava para dar o acabamento. O caixão sepultado, a terra que foi sendo atirada, nivelado o caixão. As pessoas, numa última homenagem, pegavam assim com a mão um pouquinho de terra e jogavam sobre o caixão, se despedindo da menina. Na medida em que isto acontecia, as pessoas se despediam e iam embora. Os acompanhantes do cortejo foram saindo um a um, deixando aquele rastro de lágrimas. Acabei ficando sozinho no lugar. Aquele meu ajudante, ele de novo voltou a passar mal. Ele deixou o caixão coberto já com a terra, mas acabou depois saindo de novo. Estava passando mal outra vez. E eu é que tive que fazer o acabamento da sepultura. O silêncio pairou no ar dentro daquele ambiente que é o cemitério. Nossa, eu refletia, pensava sobre tudo, olhando para o nada. Foi quando eu escutei um choro de criança. Eu ouvi. Olhei assim, do lado, achei que tivesse ficado algum parente da menina. Algum parente da menina ficou, ou alguma senhora com uma criança. Eu procurei ao redor, chamei pelo meu ajudante, mas ele já não estava mais perto, ele estava mal realmente, sei lá, se tivesse pegado uma virose, sei lá, se tivesse passando mal devido à bebedeira, ele bebia sempre muito. Custódio! Ainda gritei. Fiquei meio assustado com o choro da criança. Custódio! Ô, Custódio! Mas não houve resposta dele. O ajudante tinha se distanciado. E chamou a atenção porque o choro daquela criança não parou. Não parou, Silene. A criança continuava chorando em um choro constante. Foi quando eu comecei a pensar, meu Deus do céu, mas de onde vem esse choro? De onde vem esse choro dessa criança? Que eu olhava ao redor no cemitério e não via ninguém. O meu colega que deveria estar próximo não estava, não tinha ninguém. E o choro da criança eu escutava. E era próximo, o choro da criança não era distante. Era um choro mais ou menos próximo de mim, eu ouvia. E tanto que a minha ficha caiu. Porque eu só podia deduzir o que eu deduzi. Que aquele choro que eu estava escutando era da menina que eu tinha acabado de enterrar. Eu estava fazendo o acabamento da sepultura dela. Eu estava fazendo aquele acabamento com a terra em cima. Falei, meu Deus do céu, será que enterraram a criança viva? A primeira sensação, sabe, Silene, foi exatamente essa. Então eu bateu o desespero, o meu colega não estava perto para me ajudar, mas como eu estava escutando o choro e aquele choro vinha aqui debaixo da terra e só podia ser daquela menina que eu tinha acabado de sepultar, eu desesperado, eu comecei a tirar aquela terra, eu comecei a tirar aquele montoado de terra, eu comecei tirando terra da sepultura e ninguém perto, e eu fui enfiando a sorte é que a terra ainda estava molinha. A gente já tinha acabado de enterrar a menina, então estava tudo molinho. E aí eu ia enfiando a pá na terra e tirando a terra de lá desesperado.
porque eu comecei a ter a sensação e a certeza de que aquele choro era da menina, só podia ser da menina que estava enterrada. E se isso tivesse ocorrendo, ela tinha sido enterrada viva. Até que a minha pá bateu no caixãozinho da menina. Assim que finalmente eu consegui chegar no caixão, eu vi, para meu desespero, quando a minha pá bateu no caixão, para meu desespero, a tampa do caixão eu acho que não era de boa madeira, era um caixão simples, muito simples. Quando a pá, naquele desespero que eu estava, bateu na tampa, a tampa rachou em cima e de repente eu vi o braço da menina sair para fora do caixão. Eu vi o braço da garotinha sair para fora do caixão, eu vi o braço da menina para fora do caixão. Meu Deus, será que ela estava viva? Será que ela estava viva? O bracinho dela para fora do caixão. De que forma se explicava aquilo? Porque a minha pá bateu na tampa do caixão e, por ser de uma péssima qualidade, o caixão muito fraquinha, a madeira rachou ali em cima, o bracinho dela saiu para fora. Me deu aquele desespero e comecei a gritar. Até que, enfim, o meu ajudante acabou escutando os meus gritos. Ele, que estava passando mal, veio ali para o meu socorro. E ele chegou a ver comigo o bracinho da menina para fora. Eu falei: olha, corre, corre, vai chamar alguém. Eu acho que enterraram a menina viva. Eu sei dizer que veio a polícia. Foram atrás de um médico. O médico abriu o caixão e ele constatou apenas de que a menina não estava viva. Ela não estava viva. Ela havia de fato morrido. Ele que deu, inclusive, a causa da morte. A menina tinha um tumor, um câncer horroroso, terrível, no mediastino entre os 2 pulmões. Havia falecido em função disso. Mas como que ela colocou o braço para fora do caixão? No que eu bati com a pá em cima da tampa do caixão, eu expliquei que o caixão ficou aquele rachado e o braço dela saiu para fora. Como? O médico explicou que, como o bracinho dela estava preso, no que bateu a pá em cima, o bracinho estava preso e foi um impulso natural de sair o bracinho dela para fora. Mas foi apavorante. Deu, inclusive, uma investigação policial, porque aí o próprio médico ficou desconfiado de mim devido à rasura. Quer dizer, não é que estava tão rasa assim a cova, mas não tinha profundidade normal. Aí, até eu explicar, eu tive que ir para a polícia. Isso gerou um inquérito policial, porque chegou a se desconfiar de que eu talvez quisesse mexer no corpo da menina, sabe, Silene? Porque a profundidade da cova não era normal, por tudo que eu já relatei aqui nessa história até agora. Então deu um inquérito policial. Olha, me deu um trabalho, porque ainda bem que eu tinha ao meu lado os próprios familiares e todo mundo sabia da minha conduta enquanto coveiro. Tanto é que hoje eu sou gerente lá no cemitério. O meu colega acabou testemunhando a meu favor e explicou que eu pedi para ele aprofundar a cova, mas ele acabou se sentindo mal, passando mal, foi por isso que ele não aprofundou. Mas que deu um trabalho, mas isso foi extremamente marcante. Tudo bem, a história poderia ter terminado assim, dessa forma, mas não terminou desse jeito, porque
O bracinho da menina foi colocado para dentro do caixão. Nós chamamos a funerária, que trocou a tampa daquele caixão, porque a gente não queria jogar terra diretamente sobre o corpinho da menina, por uma questão de respeito. Foi feita a sepultura, terminada a sepultura. Mas até hoje, quando eu passo perto da cova dessa menina, da sepultura dessa menina, eu escuto um choro, sabe? Eu ouço um choro. Eu não sou apenas eu quem ouço, não. Outras pessoas, não são todas, mas outras pessoas já ouviram. Essa é a história, Silene. Puxa vida. João, muito obrigado, viu? Eu queria muito te agradecer. Agradeço do fundo do coração, porque eu estou mandando essa história para o meu amigo Paulinho Bopessoa. Ele vai publicar lá no YouTube. E depois, por favor, você pode divulgar também, para que as pessoas ouçam e se interem a respeito da história da menina do cemitério. A menina que colocou o braço para fora do caixão. Eu fiquei impressionada, Paulinho. Eu fiquei impressionada porque a explicação médica para mim ficou vazia. Como que ele bateu raciocinem comigo, senhores. Ele bateu a ponta da pá sobre a tampa fraquinha do caixão. Ali rachou o caixão. A menina colocou o braço para fora automaticamente? De acordo com o médico, o braço da menina estava preso. Mas aí o braço de toda pessoa que é sepultada, de certa forma, fica preso. E se tivesse preso, como é que esse braço sairia para fora? Sabe, é uma explicação que realmente não me convenceu. O que fica provado aí para mim é a sobrenaturalidade do caso. Depois, por que essa cova não tinha a profundidade ideal? Porque eu confio no João. Eu sabia que o João estava falando da verdade. Mas o outro coveiro, ele não abriu a cova na profundidade exata. Eu não sei. Tudo me leva a crer que era como que se a menina quisesse, era como que se tivesse tudo programado pelo espiritual para que o corpinho dela fosse visto daquele jeito. Ela ter colocado aquele braço para fora, que eu entendo aquilo como um grito, um pedido de socorro, sei lá. E depois, o próprio João diz que ele sempre ouve o choro da menina no cemitério. Foi por isso que eu não divulguei exatamente o lugar de onde eu estou escrevendo. Então, meu amigo, é uma história que eu gostaria que as pessoas ouvissem e refletissem. O caso desta menina que colocou o bracinho para fora do caixão. Mas diante de tudo isso que eu contei, quer dizer, de todos esses detalhes, a cova que não tinha profundidade exata, portanto, o João pôde abrir com rapidez. Será? Passou isso pela minha cabeça? Será que em algum momento essa menina reviveu ou foi sepultada com vida? Olha, eu só sei dizer que é uma história que muito me impressiona. E tão impressionante é que hoje eu resolvi te escrever, para que as pessoas possam também chegar às suas próprias conclusões. Prometo, viu, Paulinho, voltar aqui com outras histórias do João Coveiro. Esse meu vizinho, ele tem muitas histórias do cemitério para contar. E como eu gosto muito desse teu canal, eu quero voltar aqui para relatar esses fatos. São fatos. Eu sei que muita gente acredita, tem muita gente que não acredita, mas é para refletir. De acordo com a postura médica, foi tudo normal. O bracinho escapou, estava preso a menina, de fato, foi o médico que deu atestado para a menina, morreu de um tumor terrível. Ela já estava de fato morta, comprovada pelo médico. O bracinho escapou porque a rachadura na tampa provocou isso. Mas me leva a pensar em outras possibilidades.
Se você também pensa numa outra possibilidade, por favor, comunique-se. Fale conosco através das opiniões aqui na História da Meia-Noite com Paulinho Boa Pessoa. Se não for pedir muito, se inscreva no canal. Um gesto simples e tão importante para o canal. E se puder, faça como muita gente tem feito. Ajude o nosso canal com a sua doação. Valeu demais! É um ícone criado pelo YouTube, que tem um significado rico, é um coração e dentro dele um cifrão. Muito obrigada. Silene.